Você está com Eli Rodrigues na Fema. Exatamente, a Eli Rodrigues está por aqui, eu mesma, feliz e grata pela oportunidade que eu tenho de passar a tarde na tua companhia, essa tarde de sexta-feira, coroando, né? Todas as tardes que a gente vivenciou ao longo desta semana super movimentada aqui no Universo Fema, e a gente trazendo para você os detalhes, mas agora, quero chamar a tua atenção aí, você que porventura tá, quem sabe, fazendo algo que também é importante, mas chega aqui, vamos ouvir um pouco mais, porque a Rádio Fema tem uma dose de saúde para você. E para aplicar essa dose em todos nós, a gente recebe a doutora Heloíse Silvestre, como a gente carinhosamente a trata. Doutora Elo, bem-vinda de volta à sua casa também, Rádio Fema. Prazer te receber aqui. Muito obrigada, Eli, muito obrigada a todos que estão nos ouvindo. Eu já estou me sentindo em casa mesmo. É um prazer novamente estar aqui compartilhando conteúdo sobre saúde com vocês. Maravilha, doutora. E esse tema, eu falava que é apaixonante, né? Porque apaixonante no sentido assim, ele é muito curioso, eu passei a estudar mais isso a partir dos teus ensinamentos, né? Como o olhar que a gente tem, né? Como leigos, para os exames. A gente faz aí, você porventura deve ter feito já coletas para exames, aí vem aí todo aquele detalhamento, aqueles números, a gente curioso e leigo costuma dar uma olhada, tentando entender um pouco, mas na verdade é o profissional de saúde que vai avaliar isso. E quem nunca, né, fez esses exames, foi ao médico e o médico ou a médica disse, tá tudo bem, tá tudo normal. Mas aí a gente continuou sentindo, passando por aquele mal-estar. Por que isso acontece, doutora Heloíse? Como assim? Explica pra gente. Esse é um tema que me fascina muito também, ali, porque eu só entendi de fato isso muitos anos já depois de formada médica. Uhum. E porque eu via muito no meu consultório pacientes com essa história, que tinham queixas há anos e já não estavam se sentindo bem, já não se reconheciam mais, né? Ou tá sempre cansada, ou o humor tá sempre oscilando, ou o sono não tá bom. Então, né, o libido não tá bom, ou o corpo não responde mais tão bem, não tá emagrecendo, não tá conseguindo ganhar massa muscular. Então, uma série de sintomas que muitas vezes a pessoa não consegue entender o que está acontecendo com ela e aí vai consultar, faz exames de sangue, leva no médico para ver o resultado e recebe simplesmente a resposta de que os exames estão normais, que tá tudo bem, que não tem nada acontecendo com ela, que tchau, vai embora, volta no ano que vem, né? Vai aguentando isso aí que tá sentindo que não tem o que ser feito. E depois que eu comecei a estudar de forma mais aprofundada a medicina integrativa, eu consegui entender o porquê que isso acontece. Porque a grande verdade, que quase ninguém sabe, é que os exames de laboratório, eles são uma média da população. Então, estar com os exames normais não significa que você está bem, não significa que você tem saúde ótima, não significa que não tem nada errado com você. Significa simplesmente que você está na média da população. E estar na média é ser comparado com outras pessoas que muitas vezes também não estão bem, né? Porque a média das pessoas não está bem. Então, esse valor de referência, essa faixa de referência que aparece ali no laudo do exame de laboratório é isso, qual é o resultado da média da população. E ali tem pessoas que estão doentes, tem pessoas que estão com deficiência de nutrientes ou de hormônios, ou obesas, ou sedentárias, ou com uma série de doenças. Então, estar na média é muito diferente de estar com saúde, de estar com excelência. Então, entender isso faz com que a gente comece a prestar mais atenção nos detalhes e saber que o exame de laboratório, ele é importante, sim, eu não estou dizendo que ele não é importante, mas colocar ele no seu devido lugar. Entender que o exame, ele é uma foto e a nossa vida, ela não é uma foto, a nossa vida é um filme. Então, olhar só para a foto e querer entender todo o filme não funciona, é igual assistir um trailer e querer saber o que acontece no filme. Então, a gente precisa olhar, sim, para o exame, mas entender que quem vai contar a história desse filme, na verdade, é a pessoa, é o paciente. Então, eu como médica aprendi a ouvir mais, a perguntar mais, a entender mais o que aquela pessoa realmente está sentindo, porque o diagnóstico, ele parte disso, ele parte dos sintomas, de ouvir o corpo, de ouvir a pessoa e entender o que ela realmente está sentindo, o que ela está passando. E os exames, eles são chamados de exames complementares por um motivo, porque eles são um complemento. Né? A gente vai usar, sim, como um complemento ao raciocínio dentro de toda aquela história que a pessoa contou. Então, eles têm um papel,
eles são importantes, mas a gente jamais pode tratar alguém só olhando números no papel. A gente precisa entender toda a história, né? Então, é algo que eu aprendi muito depois de formada e faz com que as pessoas comecem a entender um pouquinho mais que o exame, ele não é toda a história, ele é só um pedacinho. Maravilha. E eu, inclusive, quero acrescentar aqui quantas e quantas vezes eu ouvi, né, colegas e até mesmo amigos, assim, amigas. A gente questiona como é que tá. Eu fui, tô fazendo um tratamento assim, e como é que você está? Tá tudo bem, os exames tá tudo normal. Eu olhei, não, mas aí você não foi levar médico. Não, ainda vou levar, mas tá tudo certo. Eu vi, eu pesquisei no Google. Já colocou no chat GPT? Tá tudo certo. Bom, mas enfim, né? Cada um com a sua história. Estão vendo aí, ó, escutem aqui a voz de quem atua, de quem tem toda uma experiência e dedica a vida a estudar e a aplicar esse conhecimento para transformar vidas, né? Aqui que é a doutora Elô. Doutora, e quais são os exames que, em linhas gerais, assim, nunca são prescritos numa rotina normal? E que é possível sim fazer diferente, né? E que no atendimento que você faz também você coloca esses exames como também, né, parte desse processo de cuidado. Perfeito. Isso é importante de entender, Eli, porque quando a gente faz um exame de rotina básico, que vai lá solicitar um hemograma, um exame do colesterol, da glicose, né, às vezes do rim, do fígado, um painel mais básico de exames de rotina, ele muitas vezes não incorpora tudo que a gente poderia analisar dentro do exame, que vem, como eu falei, complementando a história, os sintomas, as queixas. Então, tem muitas coisas que a gente pode, sim, ter pistas no exame de laboratório, mas a gente precisa de alguns exames um pouquinho mais aprofundados. Então, vou dar um exemplo. A gente pode falar... só vou fazer um comentário aqui antes disso. A gente também tem que entender que estar dentro do valor de referência do laboratório, estar normal, entre aspas, só significa, mesmo que a gente olhe para aquele valor de referência, que ainda não está na doença. Então, por exemplo, se o exame de glicose ainda não está na faixa de diagnóstico de diabetes, está dentro da faixa normal, entre aspas, só significa que não está com diabetes. Mas a doença, ela não começa do dia para a noite. Eu não fui dormir bem e acordei com diabetes no dia seguinte. Isso vai evoluindo ao longo de anos, de décadas. Então, os exames, eles também podem contar essa história. Quando a gente avalia, né, consecutivamente, a gente vê que o exame, ele não está alterado ainda lá fora do valor de referência, mas ele está aumentando. Todo ano está aumentando um pouquinho. Então, isso já mostra qual é o caminho que está indo, né? Então, o primeiro passo antes de chegar num diabetes é ter uma resistência à insulina, por exemplo. E isso é possível de ver já nos exames de laboratório se a gente fizer uma análise mais detalhada. Então, em vez de solicitar só uma glicemia de jejum, vai solicitar uma insulina, vai solicitar uma hemoglobina glicada. A gente vai calcular, fazer alguns cálculos ali da função do pâncreas, que são alguns índices, Roma-IR, Roma-Beta. Então, a gente consegue ter, sim, mais informações também nos exames se a gente conseguir fazer um painel um pouquinho mais detalhado e saber interpretar, entendendo que não é o valor de referência do laboratório necessariamente que importa, mas sim esse conjunto de informações, né? Inflamação crônica, que a gente sabe, a gente já falou bastante aqui, é uma das bases de todas as doenças crônicas, né? Uma inflamação crônica aumenta o risco de diabetes, de pressão alta, de infarto, de diversos tipos de câncer. A gente consegue ver marcadores inflamatórios ali no exame de sangue, né? Uma PCR alterada, uma ferritina alterada. Então, a gente consegue ter pistas de que algo não está bem. Porque da mesma forma que eu expliquei do diabetes, ninguém vai dormir bem e de repente tem um infarto no meio da noite sem nenhuma causa. Exato. Tem uma causa. Isso foi se desenvolvendo ao longo do tempo. E na maioria das vezes não é o colesterol que as pessoas tanto têm medo. É justamente a inflamação crônica que a gente consegue avaliar um pouquinho melhor. Exames de vitaminas, exames de hormônios, isso raramente é solicitado para as pessoas, e hoje a gente tem quase que uma epidemia de deficiência de nutrientes, de vitaminas, e isso impacta em todo o nosso metabolismo, em todo o nosso humor, na nossa disposição. Então, né, analisar a vitamina D, vitamina B12, que são super comuns de ter deficiência, ferro, ferritina, magnésio, zinco, tem uma série de vitaminas que a gente pode analisar no exame de laboratório. Os exames hormonais, né? Hoje em dia a gente já falou muito aqui, a gente vive não só até os 40, 50 anos mais, a gente vive até os 80, 90, 100 anos. Nesse período a gente vai inevitavelmente ter declínios hormonais. E fazer uma análise disso
pode sim nos ajudar a melhorar o tratamento e a qualidade de vida das pessoas, analisar testosterona, estradiol, progesterona, cortisol, né? Hoje é incrível o quanto eu vejo pacientes que têm alteração no ritmo ali do cortisol ao longo do dia, que é o tal conhecido como hormônio do estresse. Então a gente consegue sim. Cortisol elevado por muito tempo, doutora, acarreta uma série de preocupações, de problemas de saúde, não é isso? Exatamente. Ele piora todo o metabolismo, então a gente vai acumular gordura, principalmente visceral, abdominal, vai ter perda de massa muscular, vai ter catabolismo, vai piorar a qualidade do sono, a qualidade do humor, vai aumentar a inflamação crônica, vai aumentar o risco de doenças como, por exemplo, o infarto, as doenças cardiovasculares. Então, é algo que a gente precisa, sim, avaliar e sempre entender que vem à luz dos sintomas. O exame, ele precisa ser analisado junto com os sintomas. Ninguém vai conseguir fazer um bom tratamento olhando só o número do exame. Sempre precisa estar correlacionado com a história que a pessoa está trazendo. Porque se eu não estou me sentindo bem de alguma forma, tem alguma coisa de errado. Se vai aparecer no exame ou não, não sei, talvez nem vá, porque muitas vezes não aparece mesmo, né? Uma mulher que está na perimenopausa, ali 10 a 12 anos antes de entrar na menopausa, faz exames hormonais, dificilmente vai fazer diagnóstico pelos exames, porque essa é uma fase de oscilação e o exame, ele provavelmente não vai captar essa oscilação, porque ele é só uma foto do momento, ele não é o filme. Exato. Então a gente vai fazer um tratamento pelos sintomas, pela clínica. Existe uma frase na medicina que todo médico aprende logo que entra na faculdade: a clínica é soberana. Só que muitos esquecem de colocar isso em prática. Nossa. Depois de muitos anos. Maravilha, doutora. Eu quero ainda saber de ti, assim, a gente alertar, né, e também chamar a atenção, né, do pessoal. Se conformar em estar dentro dessa média, inclusive numa sociedade que aparece nos retratos, nas pesquisas, na ciência, como uma sociedade adoecida, né? O índice de obesidade lá em cima, e aí quantas doenças decorrentes dessa obesidade. Se conformar em estar na média, o que pode acarretar na vida das pessoas? Primeiro que eu acredito fortemente que Deus não nos criou para ser medíocres, né? Estar na média é ser medíocre. Então, eu acredito que nós fomos criados, sim, para sermos, para brilhar, como eu falo, né? Para brilhar, para viver com saúde, com excelência. Então, o nosso corpo, ele é uma máquina perfeita, a gente só não cuida muito bem dele, né? E aí acabam acontecendo todas essas consequências. Mas a gente precisa entender isso, que a gente não precisa aceitar o estar na média, né? Aceitar não se sentir bem como algo normal, como algo simplesmente que faz parte do envelhecimento. A gente pode sim envelhecer bem, com saúde, com disposição, com vitalidade, com autonomia. A gente não precisa de forma alguma aceitar que só porque está envelhecendo existe um declínio inevitável, né? Eu sempre falo que envelhecer sim é inevitável, mas se sentir velho é opcional. Então, entender isso, que a gente sim merece viver com essa vitalidade, acho que é o primeiro passo, né? E o segundo é algo que a gente falou aqui algumas semanas atrás, entender e ter essa clareza de que não fazer nada tem consequências. Então, sempre que eu ignoro alguma coisa que o meu corpo está me dizendo, algum sinal que ele está me dizendo, lá na frente vai ter alguma consequência. Então, ignorar os sintomas não vai fazer com que aquilo desapareça. É igual quando tem uma luzinha lá no carro, no painel do carro, que acende uma luzinha de alerta. Sim. Né? Às vezes até tá apitando. E aí, ao invés de eu levar no mecânico para descobrir o que está acontecendo, eu pego e desligo. O problema não sumiu, ele continua ali. Só que eu silenciei o alerta. Mas em algum momento vai aparecer uma consequência de eu não ter tratado aquilo. Então, com a nossa saúde é a mesma coisa, só que o nosso corpo é um pouquinho mais complexo ainda do que o carro. Então, as consequências, elas aparecem, né? Uma resistência à insulina não tratada, ela vai inevitavelmente evoluir para uma diabetes. Uma inflamação crônica não tratada, ela vai evoluir para diversas doenças crônicas, como eu já citei aqui, né? Doenças cardiovasculares, vários tipos de câncer, pressão alta, enfim. Então, o próprio declínio hormonal, o declínio dos nutrientes, das vitaminas, né, vai piorando memória, vai piorando disposição, vai piorando libido, vai piorando humor, vai piorando sono, a ponto de a frase que eu mais escuto das pessoas que chegam no meu consultório ser: eu não me reconheço mais.
porque a pessoa começa a deixar de se reconhecer, né? Deixa de se identificar como ela era antes. Então, não fazer nada sempre tem consequências e não tem sentido a gente deixar as coisas assim, empurrar a sujeira para debaixo do tapete, se a gente pode realmente buscar a ajuda de alguém que possa ajudar a resolver todas essas questões. Sem dúvida alguma, e um profissional capacitada, né? A credibilidade, a segurança que se tem em buscar ajuda com quem realmente entende do assunto. E por isso, então, que eu já faço a nossa pergunta aqui, encerrando praticamente o nosso momento, doutora. Como se as pessoas aí que estão nos ouvindo se identificaram e desejam saber mais e ter essa orientação, né? A sua orientação, como que elas podem fazer? Bom, eu sempre vou deixar aqui o convite para que vocês me acompanhem nas redes sociais, que eu trago mais conteúdo relacionado à saúde. Então, o meu Instagram é @DRA_Eloise com H. Eloisesilvestre.médica. Vou repetir que eu me perdi. Tá bom. @DRA_Eloisesilvestre.médica. Então lá eu trago bastante informação sobre isso. Quem tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato comigo, pode me mandar mensagem lá no direct. Vai ser um prazer auxiliar vocês, tirar as dúvidas. Quem se identificou, me conta lá se já passou por isso. Quem tiver, de repente, até alguma sugestão de tema pra gente trazer aqui, né? Não na semana que vem, na próxima, nós vamos falar sobre o sono, né? Que é um tratamento que eu falo que é gratuito e quase ninguém prescreve. Então vai ser um tema muito legal também. Estou muito, muito animada para esse momento, doutora, porque estou fazendo o tratamento do sono, né? A bênção de Deus está sendo orientada pela doutora Eloise Silvestre. Olha, até me emociono. Eli Rodrigues, começa a faltar palavras aqui para dizer como é que é. Mas em outros momentos aqui eu me queixei, né? Em outros bate-papos sobre o que estava me causando isso, não dormir. E voltar a dormir, doutora, tem feito uma diferença muito grande na minha vida, viu? Assim, algo fantástico. E não só dormir, viu? Mas muitas outras coisas aqui que a Eli Rodrigues tem melhorado em função desse acompanhamento que faz contigo. E você é um anjo de Deus nas nossas vidas, né? E eu tenho certeza que tem iluminado aí a vida de muitas pessoas. Por isso te agradeço, né? Agradeço por estar aqui com a gente, contribuindo, iluminando a vida de tantas pessoas. Não são poucos os depoimentos de quem já ouviu as tuas dicas de saúde, as tuas doses, não as dicas, doses de saúde aqui pela Rádio Fema e despertou para buscar ajuda. Se não contigo, mas junto a outros profissionais, né? A buscar fazer inclusive os seus exames de rotina. Muita gente nem sequer estava dando bola para isso. Então, não tem como medir o impacto dessa orientação que tu traz aqui pra gente na nossa emissora. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Eli. Eu fico até emocionada também com esse relato e fico muito feliz e grata pela confiança, pelo carinho. E é o que eu falo, eu estar aqui trazendo esse conhecimento é justamente para expandir isso, para que mais pessoas possam se beneficiar e buscar ajuda, né? Nenhum médico individualmente consegue atender todo mundo, ajudar todo mundo. Então aqui é uma forma de trazer esse despertar, né? Porque eu não vou conseguir resolver individualmente o problema de alguém aqui, né? Falando brevemente sobre algum tema, mas sim é um despertar para que a pessoa entenda que existe solução, tem ajuda, né? E que ela vá buscar essa ajuda. Maravilha. Então até o próximo Dose de Saúde. Até o próximo. Vamos dar um tchauzinho então pra você que tá por aí. Vem aqui. Aliás, escuta só porque eu já engatilhei aqui um Dose de Saúde com a doutora Eloise, pra você também já aproveitar e ouvir. E continua, porque na sequência tem música, tem também uns recadinhos especiais do nosso time. Não sai daí não, porque você tá na melhor. Você tá na emissora feita pra você. Até já. Melhor da tarde. Fema FM. Está no ar Dose de Saúde. Informações e orientações sobre saúde hormonal e emagrecimento com ciência com a doutora Eloise Silvestre, do Instituto Abade Santos. Homem também entra na menopausa? Cansaço que não passa, barriga crescendo, libido caindo, memória falhando, humor oscilando. E a conclusão que fica é sempre a mesma. É a idade, é o estresse, é a vida. Aqui é a doutora Elô e essa dose é para você, homem. O que eu estou descrevendo tem nome, se chama andropausa. E acontece com a maioria dos homens depois dos 40, de forma lenta, silenciosa, sem que ninguém perceba, até os sinais ficarem impossíveis de ignorar. Diferente da menopausa feminina, que tem uma queda abrupta de hormônios, a andropausa é gradual.
A testosterona vai caindo cerca de 1% ao ano a partir dos 30, silenciosamente. E quando os sintomas aparecem com intensidade, já fazem anos que o processo começou. E não é só sobre libido. A testosterona age no cérebro, na motivação, na tomada de decisão, na capacidade de liderança, na confiança. Age no músculo, no osso, no coração, no metabolismo. Quando ela cai, tudo isso vai junto. O homem que está cansado, sem foco, com barriga crescendo e libido baixa, não está só envelhecendo. Pode estar com um hormônio em queda que nunca foi investigado. Isso tem nome, tem causa e tem tratamento. Aceitar como normal o que poderia ser tratado tem um custo na saúde, no trabalho e nos relacionamentos. Para saber mais, me segue no Instagram, @draeloisesilvestre.médica. Lembre-se que você também nasceu para brilhar. Um beijo de luz e até a próxima. Você ouviu Dose de Saúde com a doutora Elô, porque a sua saúde de amanhã começa com a sua ação de hoje.